Pessoal, então partindo para esse segundo vídeo aí sobre o mapa de empatia, é legal a gente perceber que o mapa de empatia ele é basicamente uma consequência da persona, e principalmente daquele aspecto psicográfico da persona, porque é a partir daquela análise detalhada do dia a dia da pessoa, dos hábitos, né, dos hobbies, do que aquela pessoa pensa, como ela se comunica, né, o que ela vê, né, durante o dia a dia dela, a gente vai conseguir entender, né, como essa pessoa vê o mundo, né? Então o aspecto essencial do mapa de empatia é justamente isso, né, que a gente exerça essa empatia que o pessoal normalmente fala muito, né? A gente tem que se colocar no lugar da persona para que a gente possa então ver o mundo com os olhos dela, né, de modo que a gente consiga entender como a gente se comunica melhor com ela e como que a gente pode realmente criar produtos que gerem, que agreguem valor no dia daquela persona, né? E é legal também a gente pensar que a gente tem que colocar essa persona um pouco num contexto específico, né, equilibrar um pouco essa questão, porque a gente pode analisar essa persona, né, analisar empaticamente essa persona em vários momentos do dia diferentes. Então ela indo no mercado, ela indo no banco, né, ela vai pensar, ver, né, falar várias coisas diferentes. Então a gente tem que trazer um pouquinho ela para o contexto específico, de modo que a gente gere informações úteis para a nossa startup. Mas também a gente não pode trazer muito para o contexto específico, né, para que a gente também não limite as informações. A gente também tem que analisar um pouco da personalidade da pessoa. Então a gente começa definindo quem é essa persona, né, e colocando ela num pequeno contexto, né, num contexto que nos interesse. Então, por exemplo, eu posso analisar um estudante de medicina e se eu coloco ele, por exemplo, num pequeno contexto como, por exemplo, eu tenho um produto, né, que ele é para estudante de medicina, só que eu estou analisando o estudante de medicina que ele estuda medicina porque ele é obrigado pelos pais. Bom, talvez ele nunca vai aproveitar o mesmo produto, o meu produto da mesma maneira que um estudante de medicina que ama medicina. Então, há ali, né, uma visão de mundo diferente, uma maneira como ele vê as coisas de modo diferente, né? E, igualmente o estudante de medicina ele quer ser empreendedor, a mentalidade vai ser completamente diferente. Então a gente tem que trazer um pouco para esse contexto, né, mas claro, nunca deixando de analisar a personalidade daquela própria persona, né? Então, determinando esse contexto, a gente vai pensar, né, o que essa pessoa precisa fazer, ou o que ela almeja, ou que decisão ela precisa tomar, ou que necessidade ela quer satisfazer, né, para que a gente possa então começar a analisar, né, a ver o mundo com os olhos dessa pessoa. Então acaba que é um exercício muito simples e muito humano, né? Então, passando para o nosso mapa de empatia aqui, a gente pode começar, por exemplo, por essa questão, né, do que nesses triângulos aqui, o direito e o esquerdo, né, o que ele vê, o que essa nossa persona vê, o que ela ouve, né? E o que ela vê, né? Como é o mundo que ela vive, o que ela vê no meio profissional dela, no meio de estudo dela, né? O que ela vê os outros fazendo, o que ela lê, o que ela assiste, né? E o que ela ouve também, né? O que ela ouve os outros falando, o que ela ouve os amigos, os colegas, né? A mídia falar, as músicas que ela ouve, né? E a partir do que ela ouve, o que ela vê, o que ela pensa, né? O que ela sente, né? Quais são os medos que gera nela, quais são as frustrações, as ansiedades que tudo isso gera nela, né? Ou quais são as vontades, as necessidades, as esperanças, né? Quais são os sonhos dela. Então, o que ela pensa a partir disso que ela vê, que ela ouve, o ambiente que ela está inserida, e o que ela sente? Ela se sente impulsionada, ela se sente triste, desanimada, né? Como é que ela reage a essas situações, né? Como é que ela está reagindo, né? Também em relação a esse contexto que ela está inserida, né? Como é que ela pensa e sente em relação a isso? E a partir disso, o que ela fala e faz, né? O que ela fala para os outros, né? O que ela fala para os familiares, para os colegas, para os amigos, né? Qual é o comportamento dela, né, em relação ao que ela faz? Qual é o comportamento, qual é a aparência, como é que ela age em público, né? Ela faz as mesmas coisas que ela faz, as mesmas coisas que ela fala, né? Se ela não faz, por que não, né? É uma coisa interessante de se analisar, né? E a gente pode, e a partir de a gente ver o mundo, né, dessa maneira, com os olhos dessa pessoa, a gente começa a entender quais são as dores dessa pessoa que ela vive, né, na vida cotidiana dela. E entendendo quais são as dores que ela vive, ou seja, as coisas que atrapalham ela no dia a dia, né, o que machuca essa pessoa, né, o que impede ela de chegar onde ela precisa. Né, entendendo essas dores, a gente consegue também traçar as necessidades dela. Né, o que ela precisa para chegar onde ela quer, e o que ela precisa para tomar tal decisão, o que ela precisa para chegar naquilo que ela almeja, né, o que ela precisa, né, para seguir aquele caminho que ela quer seguir, né, para talvez fazer aquela tarefa que ela precisa fazer. Então, a gente se colocando no lugar dessa pessoa, vendo o mundo aos olhos dessa pessoa, a gente consegue traçar isso de modo que a gente consiga também fazer uma comunicação muito incisiva e criar produtos que sirvam, né, como uma luva, né, na vida da pessoa, né? E para que serve esse mapa de empatia no fim das contas? Tanto é para aprofundar entendimento sobre a nossa persona, então a gente consegue entender ela muito mais profundamente, a gente consegue também identificar algumas lacunas de entendimento, ou seja, a gente consegue ver algumas coisas que a gente não entende, que vale a gente perguntar para entender, né, se é realmente assim, né, para aquelas pessoas que a gente já entrevistou, que a gente identificou, que a gente colheu as informações, a gente pode aprofundar o entendimento sobre elas, identificar essa lacuna de entendimento, ou também gerar hipóteses sobre essas pessoas. Então a gente pode dizer, talvez seja assim, será que ela não pensa dessa maneira? Eu imagino que sim, porque me parece óbvio que é assim, né? Então a gente pode perguntar para ela, gerar hipótese, e se confirmadas,
a gente conhece muito mais nossa persona, e se não confirmado, a gente também passa a conhecer muito mais nossa persona, né? Porque a gente analisou o mundo, né, aos olhos dela de uma forma muito detalhada. Então essa é a ideia do mapa de empatia aí para vocês construírem e também validarem com o mentor na sexta-feira. Valeu!